Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e não posso deixar de falar da Copa do Mundo dos Clubes da FIFA, cuja estreia do Fluminense aconteceu hoje no jogo contra o temível e temido Borussia Dortmund e foi apenas 0-0 com o nosso Flusão amassando e com nós, torcedores do Fluminense, ficarmos com o grito de gol entalado na garganta umas 4 ou 5 vezes. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui, começando pelo semblante do Arias quando a câmera focalizou nele ainda no aquecimento. Era o semblante, para quem não conheceu, e os que conheceram hão de concordar comigo, era o semblante do Pelé antes de uma partida. Aquele olhar franzido aqui, que saía assim também nas fotos, e o Rivelino dizia que o Pelé tinha cara de assassino no aquecimento e antes de começar o jogo, quando tinha a tradicional foto. E o Arias fez uma partida. Outra coisa também que me deixou muito emocionado foi a atuação da torcida do Fluminense. Eu sei que talvez a televisão tenha aumentado um pouco o volume, mas mesmo que não tenha aumentado aquela quantidade de bandeiras, lembrando as bandeiras da Libertadores e a participação efetiva da torcida do Fluminense, independente de ter havido algum efeito especial que aumentasse o volume da gritaria da torcida do Fluminense, não importa, não interessa. Eu já vi assim, torcidas muito pequenas no Maracanã fazerem gritarias imensas, enormes, e a torcida do Fluminense foi muito aguerrida, muito combativa, jogou com o time, incentivou o tempo inteiro. E eu tenho certeza que o Fluminense se sentiu em casa, e pode se sentir em casa, porque não tem lugar mais campo neutro realmente para se disputar uma Copa do Mundo do que os Estados Unidos. Então eu acho que a torcida do Fluminense foi fundamental. Acho que o Fábio foi o Fábio, um goleiro que merece uma estátua, e vamos torcer muito para que daqui a 15 jogos ele consiga bater o recorde aí, acho que do Peter Shilton, goleiro histórico da Inglaterra, e ser assim o maior goleiro de todos os tempos, o goleiro que atuou por mais tempo. O Fábio merece muito isso. Samuel Xavier, espetacular, adorei a atuação do Samuel Xavier, muito boa. Thiago Silva foi o monstro. E ponto final. O Freitas, surpreendente. O René, sério. Martinelli quase fez um golaço. Hércules, a primeira vez que eu vejo esse garoto jogar como ele jogava na época do Fortaleza. Nonato foi bem, para mim esteve um pouco abaixo do que os outros dois, mas foi bem. Arias, não tem palavras. Eu ficava com os olhos cheios de lágrimas quando eu via o Arias pegar na bola. Pena que não fez um gol. O Canóbio, guerreiro, com aquela máscara na cara, parece um super-herói, parece uma mistura de Thor com Capitão América. Gostei muito do Canóbio, me surpreendeu ele ter entrado e gostei muito do Canóbio. Na frente o Everaldo, que deu alguns vacilos, né? Perdeu uma bola que quase gerou um contra-ataque e perdeu aquele gol ali com o goleiro adiantado, ele, a bola no pé bom dele, ele quis dar o corte simplesmente por puro medo de dar o chute a gol. Então é o que eu falo. Sabe de uma coisa que eu gosto do Paulo Baier? Paulo Baier é maluco. Paulo Baier é maluco. Ele acha que ele é o Mbappé. Se fosse o Paulo Baier ali, ao menos o chute ele dava e provavelmente ia ensacar. Mas eu acho que depois desse empate em 0-0 contra o todo-poderoso Borussia Dortmund, ficam
lições imediatas para os 2 próximos jogos. O Fluminense vai pegar o Ulsan Hyundai, o time da Hyundai, não é? No sábado agora, e, pelo amor de Deus, o Fluminense entrou hoje com o peso da camisa do Fluminense, que eu comento sempre. Na Europa, o Fluminense é respeitado, mais do que fora do Rio de Janeiro. Fora do Rio de Janeiro, tem alguns estados como Espírito Santo, e em Brasília o Fluminense também é muito respeitado, mas em outros lugares ele é detratado. Mas na Europa o Fluminense é respeitado, porque lá conhecem o peso e a tradição do Fluminense Futebol Clube. Então o Borussia Dortmund sabe quem é o Fluminense. É a mesma coisa. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, já passaram fases horríveis. Mas todo mundo, quando jogava contra um time desse, antigamente um amistoso qualquer, as pessoas sabiam. Não, peraí, mas esse time é um time de respeito, esse time tem camisa. Né? Um Arsenal, por exemplo, da Inglaterra, um Everton, por mais que esteja mal, são times que têm camisa. Então o Fluminense hoje mostrou a força da sua camisa. Foi impressionante como o Renato Gaúcho, mas não me surpreende, tá? Passou a importância do Mundial para esses jogadores, e esses jogadores entraram em campo imbuídos completamente do espírito guerreiro tricolor, do sangue do encarnado, e fizeram exatamente o que tinham que fazer com uma obediência tática absurda. Nós parecíamos taticamente os alemães. Então temos de botar o pé no chão para os próximos 2 jogos, contra os coreanos e os africanos, para não, em hipótese alguma, metermos salto alto, ficarmos de toquinho para lá e para cá, porque nós temos totais condições de sermos os primeiros colocados desta chave. E aí fazermos uma oitava de final contra o River Plate ou alguém aí que vem da chave do River Plate, com uma certa tranquilidade, porque com moral de jogar bem essa primeira fase, essa fase de grupos. Então o Fluminense tem que ter seriedade, tem que ter sobriedade, tem que ter solidariedade ao Everaldo, inclusive, porque pode ser que o Fluminense precise do Everaldo. Vamos supor que o Renato agora barre o Everaldo. Acho difícil, porque o Renato ele preserva justamente isso aí. O moral do cara não vai sair barrando. Mesmo que o Cano saia jogando a próxima partida, eu tenho certeza que o Renato vai botar o Everaldo. Então ele está certo, tem que dar moral, porque pode precisar. Tem um Serna, tem um Paulo Baia? Tem. Tem um Riquelme? Tem. Mas pode, de repente, todo mundo, sei lá, pipocar e ter uma disputa de pênaltis, precisa do Everaldo. Entende? Então o Fluminense já tem um elenco que não é muito forte, mas é unido. E está fechado, nitidamente fechado com o Renato Gaúcho. Então é muito importante nesse momento a sobriedade, a solidariedade e a humildade nesses 2 jogos que o Fluminense tem para pegar a primeira colocação nesse grupo. O Fluminense tem totais condições para isso. Por mais que o Paulo Baia desce aquele chute que o Everaldo não deu. Mesmo assim, temos que dar apoio ao Everaldo. Agora é hora de realmente darmos trégua ao Everaldo, apoiar todos os jogadores incondicionalmente. O que está valendo agora é o título. É um título que, se o Fluminense conquistar, realmente vai colocar o Fluminense num patamar, dessa vez eu falo, inédito em sua história. Tá? Se o Fluminense ganhar esse campeonato, que é difícil, mas não é impossível, o Fluminense vai se transformar por completo. Ele vai mudar da água para o vinho, vai mudar do Don Blake para o Thor, vai mudar do Bruce Banner para o Hulk, vai ser outro papo, vai ser outra coisa. E quando o Renato Gaúcho apareceu, deram o close nele, vocês viram o que é que escreve aí embaixo? Head Coach. Ou seja, o técnico cabeça, o maioral de todos. Aí foi o vídeo que eu já fiz aqui, o outro vídeo que eu fiz, sem ser vídeo histórico. Foi exatamente sobre isso.
Ah, o Renato é peladeiro. Ah, o Renato é isso. O Renato é aquilo. É distribuidor de colete. É treineiro. Meu irmão, isso é mais velho nos esportes e no futebol do que qualquer coisa. E essa denominação aí que deram head coach, o técnico cabeça, não apenas o técnico, é porque todo mundo sabe que hoje em dia a comissão técnica, o head coach tem os coaches que dão os treinos. E às vezes eles fazem também os planejamentos táticos, assim como o preparador físico faz o planejamento físico. Mas tudo parte da cabeça. Por isso que o Renato é o cabeça. É o treinador cabeça, é o técnico cabeça, é o head coach. Eu espero que a tenha sido aprendida de uma vez por todas pelos detratores do Renato Gaúcho. Porque o que ele fez hoje, ele está de parabéns. O que é que o Borussia Dortmund aprontou para cima do Fluminense? Em termos físicos, em termos táticos, em termos técnicos. Nada! O Fluminense dominou o jogo de cabo a rabo. É um bom time. Mas cadê esse medo todo? Para quê? Fomos lá, jogamos de igual para igual. E vou dizer mais uma coisa para vocês, hein? Ouso dizer. Eu contei 40 segundos de jogo. Quando deram os 40 segundos de jogo, eu me lembrei, porra, o grande Marcelo teve a infelicidade de, aos 40 segundos, dar aquela bola para o primeiro gol do Manchester. Eu acho que se aquilo não acontecesse, aquela história daquele jogo teria sido outra também. Mas agora nós temos outra chance e estamos aí nessa Copa do Mundo dos clubes. Ah, mas está calor. Ah, mas o europeu está cansado. Está cansado? A gente aqui joga domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Eles lá, não é assim não, filho. Lá não é assim não. Se tiver um jogo da Champions, aí na semana seguinte é folga. Lá eles jogam menos. Ah, estão muito cansados, não sei o quê. Mas eles não são países super desenvolvidos, tecnicamente, taticamente, não sei o quê, não é? E aí? Eu não vi essa superioridade hoje. Nenhum tipo de superioridade. O Fluminense foi superior e só não ganhou porque hoje os deuses do futebol talvez estejam aí planejando um bom destino para o Fluminense nesse Mundial e falaram assim, calma, vamos devagar, é melhor começar com 0-0. No fim das contas, é o que eu já tinha falado hoje mais cedo. Se o Borussia Dortmund é feito de seres humanos e não de máquina, se eles suam, se eles sangram, se eles choram, então eles morrem. Hoje não morreram, mas quase. Mas o Fluminense está muito mais vivo do que eles. E se tivesse no futebol vitória por pontos, o Fluminense teria conquistado esses pontos hoje, tranquilamente. O Fluminense, tem muito tempo que eu não me orgulho de uma atuação do Fluminense. Até do Freitas eu fiquei orgulhoso. Até do René eu fiquei orgulhoso. Mas jogadores como Thiago Silva e Arias hoje, o Canóbio com aquela máscara na cara, com aquela cara quebrada, realmente o Fluminense está de parabéns e o Renato Gaúcho está de parabéns. Vamos que vamos, temos tudo para passarmos para a próxima fase, hein? Já digo isso, mesmo não tendo vencido. Eu estou com os pés no chão, então temos que ter os pés no chão e humildade agora no jogo de sábado contra os coreanos. E a mesma coisa depois contra os africanos. E aí nós nos classificaremos em primeiro lugar e vamos para as oitavas de final. E vamos, a gente, assim, eu não sei, não me importa fazer papel de bicho-papão. O que importa é que o Fluminense é respeitado pelos times europeus e é respeitado nos Estados Unidos, porque conhecem a história da gente no exterior. E muitas vezes conhecem muito melhor do que aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo,
deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. E se inscreva no canal. E se você já é um inscrito no canal, também faça as mesmas coisas, por favor. E me acompanhe aqui, por favor, nesta jornada de fazer estes vídeos durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Porque eu acho que o Fluminense vai dar pra gente muita alegria nessa Copa. Vocês concordam? Deixem aqui seus comentários precisos e preciosos. Saudações tricolores.